Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta. E hoje a gente vai falar, sabe o quê? O que você tem que fazer quando o seu fermento bebê está recém-criado, ou seja, no primeiro mês de vida dele. O que é melhor você fazer? Eu vou contar tudo para você na aula de hoje. Se você tem um fermento bebê em casa e não sabe o que fazer com ele, ou não sabe o que observar, não sabe quando guardar, quando não guardar na geladeira, na aula de hoje eu vou dar uma série de dicas super valiosas para você aprender de uma vez por todas o que você tem que fazer com o seu fermentinho Levain bebê. Vamos lá? Se você for meu aluno, coloca aí hashtag aluno. Eu quero saber. Se você for novato, coloca hashtag novata ou novato. Se você for veterano, coloca hashtag veterano ou veterana. Vou ficar super feliz. O que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre os sinais que você precisa observar no seu fermento. Se você precisar mudar alguma coisa, o que você tem que mudar? Vamos falar também sobre deixar em temperatura ambiente, tá? E como isso pode ser benéfico. Vamos falar como e quando você deve guardar na geladeira. E vou dar um bônus para você. Eu vou te ensinar como aumentar a quantidade de fermento, tá joia? Primeiro assunto de hoje: aprenda a observar os sinais que o seu fermento bebê te dá. Eu falo isso durante as minhas aulas de criação do fermento, que é muito importante a gente observar os pequenos sinais que o candidato a Levain nos dá ao longo dos primeiros dias. Muitas pessoas esperam que o fermento cresça do segundo dia em diante e pronto, e nunca mais vai mudar e vai crescer para sempre do mesmo jeito, no mesmo ritmo. E isso muitas vezes não acontece, tá? Muitas vezes ele começa bem devagar, aí ele dá um crescimento muito louco, aí você fala, agora vai. E depois ele para de crescer, fica lá molengando vários dias, e é quando a maioria de nós joga fora, né? Então, a minha recomendação para você: não joga fora. Aprenda a observar os sinais, tanto nos primeiros dias de criação, quanto após as 2 primeiras semanas. Lá no primeiro mês de criação, é muito importante a gente conhecer o nosso fermento. É muito importante a gente se familiarizar com os sinais que ele nos dá, né? Pode ser que ele seja um fermento super extrovertido e direto ao ponto, e que ele cresça e que ele demonstre todos os feedbacks. Quando você dá comidinha, passa um tempo, ele cresce, fica bolhudo e tal, e não sei o que. E isso pode acontecer. Tem fermentos que têm essa característica sim. Mas tem alguns que são mais tímidos. Tem alguns que são mais quietinhos, mais lentos, mas isso não significa que eles não serão bons fermentos quando eles amadurecerem. Você precisa dar tempo a ele. Então, primeira coisa que você vai fazer, aprender a observar os sinais de fermentação, tá? Mesmo que ele não esteja triplicando, quadruplicando em volume lá com 2 semanas de idade, você precisa ver quais são os sinais de fermentação que em qualquer momento vão te mostrar que há vida. Primeiro, o mais óbvio é as bolhas, tá? Bolha é sinal claro de fermentação. Então, se o seu Levain bebê tem bolha, bolhudinho, então significa que ele está fermentando e, portanto, está vivo, e por isso você precisa cuidar dele para ele ficar bombadão. Outro sinal que ele está indo bem depois lá de 2 semanas é que ele tem um cheiro muito agradável, né? Ele já tem um cheiro que pode ser de iogurte ou de cerveja, né? E se ele tá com um cheiro mais de acetona, um cheiro mais acético, também é um bom sinal.
mas é um sinal também que ele está com fome. Então você precisa alimentar ele mais vezes, tá? Então esse cheiro é um excelente sinal. Se ele tá lá com 14 dias, com 20 dias e ele tem um cheiro muito ruim, então isso já é preocupante. Se esse cheiro ruim não acaba, ele tem alguma coisa lá dentro que não era para estar, né? Alguma galera lá de bactéria lá que não era para estar lá dentro. Então eu já recomendo que você crie um outro longe dele, né? Não põe um do lado do outro, por quê? Porque a galera vai se comunicar ali pelo ar, né? Então você vai colocar em outro lugar e criar outro em paralelo para ver e continua tentando esse para ver se o cheiro ruim vai embora. Mas cheiro agradável é um ótimo sinal. Outro, aumento em volume. Qualquer aumento em volume que seja, se ele aumenta pouco, se ele aumenta muito. Estamos falando aqui de um levain que já virou levain, já virou fermento natural, mas ele é jovem, ele é bebê, tá no primeiro dia, primeiro mês de criação. Ele vai aumentar em volume. Você vai dar comidinha para ele, vai passar um tempo, ele vai aumentar em volume. Pode aumentar muito, pode não aumentar muito. Agora estamos falando apenas de sinais. Não vou falar para você o que fazer se ele tá crescendo muito ou pouco. Eu estou falando para você aprender a observar os sinais. E o aumento de volume, qualquer que seja, é um bom sinal de que ele está fermentando, tá? Um outro bom sinal é o quê? Aí a gente já chega para falar assim desse sinal que é um sinal legal também, que ele está amadurecendo, que é diminuição daquela água que dá nos primeiros dias. Às vezes dá para alguns e às vezes não dá. Mas é o quê? É uma separação, um líquido, que é a água mesmo separando do fermento. E nessa água contém ácido acético, né? Contém um monte de coisa. Só misturar essa água, pegar, né, uma parte e alimentar. Mas essa água nos primeiros dias é normal. Muitas pessoas jogam fora. Ao longo dos dias, quando estamos falando aqui de mais de 2 semanas de idade, essa água vai diminuindo em volume. Então vai tendo menos água. Então essa diminuição gradativa, aos pouquinhos dessa água, também te mostra que o seu fermento está dando bons sinais de que ele está amadurecendo. Então, se tem água, mas tem menos água a cada dia, é um ótimo sinal. E por último, um sinal que é excelente é quando existe uma previsibilidade de tempo de fermentação. O que significa isso? Basicamente, você observa, né? Você dá comidinha, farinha e água, e aí ele começa a crescer. Você já consegue prever quanto tempo ele vai demorar para atingir o pico, o ponto máximo, o volume mais alto de fermentação. Quando você já tem essa previsibilidade, você já tem um excelente sinal de que o seu fermento natural está amadurecendo e está indo tudo bem com ele, né? Esses 5 sinais, bolhas, cheiro agradável, aumento de volume, diminuição da água e previsibilidade de tempo de fermentação, são os sinais que eu uso para determinar se o meu fermento está amadurecendo. E eu estou falando isso após 2 semanas de criação, tá? Não estou falando isso na primeira semana ou na segunda semana, não. Nas primeiras 2 semanas ele é extremamente instável. Depois ele começa a estabilizar, tá? E sim, existem muitas coisas que você pode fazer para o seu fermento natural ficar bombadão se ele não está fermentando bem, tá? E eu vou contar para você agora várias coisas que você pode mudar. Sim, você precisa mudar alguma coisa se houver necessidade. Como que você vai saber que há necessidade de mudar alguma coisa? Primeiro, ele não está fermentando bem, não cresce muito, não forma muitas bolhas, aquela água não está diminuindo. Observou os sinais? Depois que você observa os sinais, você fala, nossa senhora, meu fermento está indo, mas ele está muito lento. O que eu faço com ele? Agora eu vou te falar, né, o que você pode mudar se o seu fermento natural bebê não estiver fermentando bem. Anota aí. Vamos lá, primeira coisa. Normalmente ele não fermenta bem porque tá frio ou ele precisa de mais calor. Para isso acontecer, você tem que colocar o seu fermento
num lugar mais quente. Não é cobrir ele com cobertorzinho, é você colocar ele próximo de uma fonte de calor, tá? E essa fonte de calor não precisa ser uma fonte de calor muito quente. Basta você colocar perto de um eletrônico, tá? Você pode fazer, se for muito frio onde você mora, você pode fazer uma estufinha, né, com uma caixinha de madeira, colocar uma luzinha lá dentro, ou um aquecedorzinho de aquário, né? Tem muitas coisas que você pode fazer para ajudar a trazer uma fonte de calor para o seu fermento, quando ele não está fermentando bem, tá? E se estiver frio, tá bom? Então, tá muito frio, traz uma fonte de calor para ele, tá? Eu gosto de colocar o meu pertinho do modem, né? Que é o modem da minha internet. Você pode colocar ele também perto do aparelho de TV a cabo, que também é quentinho, né? E aí você vai fazer também alimentações menos frequentes, né? Se ele não tá fermentando bem, não adianta você ficar alimentando ele toda hora. Você vai alimentar lá uma vez por dia, no máximo 2, e você vai observar o que? Os sinais de fermentação, né? Que eu já te contei quais são. Então, observa os sinais e quando você perceber esses sinais de fermentação, significa que ele está se desenvolvendo e aí daqui a um tempo você vai alimentar novamente, né? Tenta usar uma proporção de isca para água, para farinha, que tenha assim uma maior quantidade de isca, né? Então você pode usar proporção 1 de isca, 1 de água e 1 de farinha. Isso ajuda porque aí você vai ter uma isca maior, então você vai ter uma população maior de micro-organismos quando você for alimentar. Isso vai ajudar, né, a melhorar um pouco a fermentação, tá? Porque tem mais população ali para alimentar daquela água e daquela farinha que você vai dar para ele, tá? Uma outra coisa que você pode fazer quando o seu candidato não, quando o seu fermento natural está mais lentinho ainda nos primeiros dias, né, no primeiro mês, é alimentá-lo com mais farinha integral. Você pode também colocar um pouquinho de farinha de centeio para ele. Por quê? Porque a integral e o centeio vão ter mais nutrientes que vão proporcionar uma fermentação maior fermentação. Quanto mais nutrientes, mais os micro-organismos vão gostar, basicamente. É igual quando a gente tá comendo, a gente come comida nutritiva, a gente se sente bem, não é? Então, galerinha do Levan também gosta de mais nutrientes, então a farinha integral tem mais nutrientes, por quê? Porque ela tem mais partes do grão do trigo, né? E o centeio é bem nutritivo também. Então, quando você coloca um pouquinho de centeio, vai dar uma bombada nele. Se o seu candidato ou se o seu fermento natural, bebê, não estiver fermentando bem, você pode mudar a água, tá? E aí você vai falar assim, mas como assim mudar a água? Basicamente você vai pegar uma isca, colocar num pote, pegar a mesma isca, né, do mesmo fermento, colocar em outro pote. Então você vai ter 2 potes com isca. Num pote você coloca a água que você já estava usando. No outro pote você coloca outra água. E aí você vai alimentar com a mesma farinha os 2 potes. A única coisa que vai mudar, água. E aí você vai ver se a água da sua casa está tendo problema, porque se a nova água ajudar na fermentação do seu fermento, significa que deve ter algum problema com a água que você está usando. E aí você vai saber se precisa trocar o filtro, né? Ou se é melhor você já usar outra água. E aí isso vai te ajudar a determinar. Se nada mudar, continua usando a sua água e tá de boa. Entendeu? Pelo menos você está testando fazer uma mudança de cada vez, que é o que eu ensino para os meus alunos no meu curso online. Não adianta mudar um monte de coisa ao mesmo tempo, porque o seu fermento vai sentir. Seu fermento é uma colônia de bactérias e leveduras. Se você simplesmente chegar no mesmo dia e na mesma hora, falar, meu fermento não está fermentando direito, vou trocar água, vou trocar temperatura, vou trocar farinha, vou trocar tudo. Você não vai saber o que é que você mudou e que trouxe bons resultados, caso te dê bons resultados. Então, primeira coisa que você faz, muda só a água. Eu falei para você colocar também num lugar quentinho, isso é mudar uma coisa.
muda só a água, né? Outra coisa, troca a marca da farinha. Se você mudou a água, não deu certo. Se você colocou mais farinha integral, não deu certo. Se você colocou no lugar quente, não deu certo. Você tem que trocar a marca de farinha. Talvez a marca da sua farinha não seja ideal. Ah, qual marca? Você vai procurar a melhor marca disponível na sua região, a que você encontrar, né? E você vai saber qual a marca legal para o seu fermento quando você observar os sinais e perceber que ele está fermentando melhor depois que você trocou a farinha. Aí você fala, nossa, meu fermento gosta mais dessa farinha do que da outra. E aí você vai saber a melhor farinha para o seu fermento, não é? Então, como que você faz para trocar a farinha do seu fermento? Tem duas formas. Eu faço uma que é gradativa, ou seja, eu coloco uma parte da farinha nova e mantenho uma parte da antiga, ou muda tudo de uma vez. Se você for mudar tudo de uma vez, divida, coloca uma isca num pote, uma isca no outro pote. Aí você alimenta ele com a farinha que se alimenta normalmente num pote e alimenta ele com uma outra farinha de qualquer outra marca que você acha que pode ser que ele goste mais em outro pote. E aí você vai ficar observando. Talvez após a primeira alimentação não faça muita diferença. Testa mais uma vez. Aí você vai alimentar de novo com a outra farinha num pote, com a outra. Provavelmente na segunda alimentação você vai perceber uma diferença, tanto para bom quanto para ruim, né? E aí você vai falar, nossa, essa farinha nova é top, eu vou usar essa nova. Não vou usar essa farinha nova não, vou usar a velha porque a nova não deu resultado nenhum. É muito importante você saber como trocar as coisas, como mudar, né, os fatores, porque tudo vai afetar a sua fermentação. Agora, se você ficar mudando tudo de uma vez, você não vai entender o que beneficiou a fermentação do seu levain. E aí você vai ficar sempre dando tiro no escuro, no chutômetro, achando que o que você está fazendo está certo, mas você nunca vai ter certeza. Então é uma coisa de cada vez, tá? E mais uma outra coisa que você pode tentar, né, é mudar a proporção, tá, das farinhas que você usa. Por exemplo, né, você pode, por exemplo, se você está usando uma farinha muito fraquinha e está alimentando ele na proporção de 1:2:2, ou seja, uma parte de isca, 2 de água e 2 de farinha, se a farinha é muito fraca, você está fazendo um fermento que a gente chama de 100% de hidratação, porque ele tem a mesma quantidade de água e de farinha. Quando a farinha é muito fraca, ele fica mais mole, mais líquido, tá? E isso pode atrapalhar o quê? No crescimento. Por quê? Porque ele não vai estar estruturado o suficiente para manter, né, o crescimento. A massa não se estrutura, porque a farinha é muito fraquinha, você colocou muita água nela, então ele fica muito líquido e com isso pode atrapalhar o crescimento em volume dele. Ou seja, ele é bom, mas a farinha é fraca demais, tem muita água, então ele não consegue se manter no pico muito tempo. Ele cresce, mas ele cai rápido. Por quê? Porque não tem estrutura suficiente de massa. Então, o que você pode fazer é diminuir um pouco a proporção de água em relação à quantidade de farinha e fazer um teste, né? Então, em vez de você alimentar ele 1:2:2, você pode alimentar ele 1:2:3, ou seja, uma parte de isca, 2 de água e 3 de farinha, né? Então ele não vai ter 100% de água a mais. Ele vai ter uma parte de isca, 2 de água e 3 de farinha, né? Então vamos supor, ele tem 20 gramas de isca, 40 gramas de água e 60 gramas de farinha, por exemplo, sabe? E isso pode ajudar na estruturação da massa do fermento, e aí ele cresce e se mantém mais tempo no pico, e aí você fala, olha, você consegue identificar melhor os tempos de fermentação, ele fica mais tempo lá, por quê? Porque a massa tem mais estrutura, tá? Então isso é uma coisa que você pode fazer quando você usa farinhas fracas, tá? Que não estruturam quando a gente coloca muita água nelas, tá bom? Você pode também alimentar ele na proporção que eu adoro, que eu chamo de 40-70,
que é uma que você coloca 4 partes de isca, 7 partes de água e 10 partes de farinha, né? Que é o 4, 7, 10, que é o 40, 70, né? 40% de isca, 70% de água para 100% de farinha, tá? De uma forma bem simplista, o 40, 70 ou 4, 7, 10 é 40 gramas de isca, 70 gramas de água e 100 gramas de farinha, né? Mas você pode dividir por 2 para não gastar muita farinha e tudo mais. Mas enfim, essa é uma proporção muito legal que eu gosto muito e é um fermento de 70% de hidratação, né? Que é basicamente muitas receitas de pão de fermentação natural, os pães rústicos têm 70% de hidratação normalmente. Então ele é um fermento legal também de usar, que tem mais ou menos a mesma hidratação da receita que você está usando, né? Isso é muito legal. Então, essas são as formas que eu recomendo que você use, né? São dicas que eu recomendo que você aplique para caso o seu fermento natural bebê de 2, 3 semanas de idade não esteja fermentando bem, tá? Lembra que tudo que você fizer vai influenciar o seu fermento, né? O tipo de água que você usa vai influenciar o seu fermento, né? Tipo de farinha, marca da farinha, né? Tudo, temperatura, calor, frio. Outro ponto que eu recomendo que você siga, né? Que você tenha atenção quando você tem um fermento bebê em casa, né? Um fermento que foi criado há 2, 3 semanas atrás na sua casa, é que você o deixe mais tempo em temperatura ambiente. Por quê? Porque quando o fermento natural mora na temperatura ambiente, existe um potencial maior de desenvolvimento das leveduras. As leveduras gostam do calor, né? Elas vivem melhor e elas se multiplicam quando está quentinho. Então, nas primeiras semanas, até o primeiro mês de vida do seu fermento natural, para você deixar ele bem robusto e para ele amadurecer mais rápido, eu recomendo que você deixe ele em temperatura ambiente de mais ou menos 22 a 27 graus, né? Porque aí a colônia vai amadurecer com mais calma, vai haver um equilíbrio maior entre as leveduras e as bactérias do fermento, né? E lembra, sempre alimentando o seu fermento pelo menos 2 vezes por dia, pelo menos. Aí você vai falar, mas quando que eu vou alimentar? Eu vou alimentar o meu fermento quando ele chegar no pico e antes dele começar a cair, ou logo que ele começar a cair, eu tenho que alimentar de novo. Por quê? Porque se eu deixar ele muito tempo, ele chega no pico, aí cai. Galera cresce, multiplica, chega no pico, fica lá um monte de micro-organismo. Quando ele começa a cair, os micro-organismos já estão começando a morrer. Já estou começando a diminuir de número. E aí, só mais tarde eu vou alimentar. Aí eu vou pegar aquele número menor de micro-organismos e vou fazer ele multiplicar de novo. Aí ele vai multiplicar, chegar no pico. Aí vai ficar lá um tempo esperando. Não dei comida? Vai cair. Então, quando eu alimento e no pico, eu vou alimentar o máximo de micro-organismos possível. Quando eu alimento o máximo de micro-organismos possível, o que acontece? Esse número, vamos supor que eu tenho lá um número lá, 100 milhões. Se eu tenho 100 milhões e alimento 100 milhões, os 100 milhões têm uma chance maior de virar 200 milhões do que se eu alimento lá 50 milhões. Até os 50 milhões se transformarem em 200 milhões, vai demorar mais alimentações. Então assim, pensa, é muito mais fácil eu aumentar o número de micro-organismos quando eu alimento um grande número do que quando eu alimento um pequeno número, né? Então, se você quiser fazer o seu fermento ficar bombadão, alimenta ele sempre que ele estiver lá no pico, no ponto máximo, no ponto de volume máximo, né? E aí você vai sempre fazer com que esse número, esses micro-organismos aumentem cada vez mais em número e, portanto, o seu fermento vai ficar cada vez mais bombadão, tá? E caso ele esteja muito bombadão, né, fermentando muito rápido e tudo, aí você vai mudar a proporção dele. Se você alimenta na proporção 1:2:2, aí você fala, nossa senhora, eu tô alimentando ele na proporção 1:2:2, tá fermentando rápido demais, e eu não dou conta de ficar o dia inteiro alimentando ele toda hora. Então você vai diminuir o quê? A proporção de isca entre as alimentações. Então, em vez de usar 1:2:2, você usa 1:4:4, por exemplo, que é menos isca para água e para farinha.
que mais, né, que você precisa saber quando você tem um fermento bebê na sua casa e ele tá no primeiro mês de vida? Eu vou dar uma dica para você aqui, quando e como guardar na geladeira. Então vamos lá, seu fermento bebê nasceu em temperatura ambiente, foi amadurecido em temperatura ambiente, e aí você fala agora, ele já tá previsível, já tá chegando um pico alto, já tá, né, fermentando rápido, né? Então assim, a dica que eu dou é, quando ele está duplicando ou triplicando consistentemente na proporção 1:1 ou na proporção 1:2:2, né? Numa temperatura de 25, 26 graus, e ele chega no pico entre 3 e 5 horas de forma consistente e fica no pico por algumas horas, você já pode guardar na geladeira, tá? Anotou aí, né? Porque são muitas coisas. Primeiro, duplicar ou triplicar toda vez que se alimentar, ou seja, consistentemente, numa temperatura média de 25, 26 graus, na proporção 1:1 ou 1:2:2, entre 3 e 5 horas, né? Tudo isso tem que acontecer ao mesmo tempo. Quando isso acontece e ele permanece no pico por algumas horas, ele já está forte o suficiente para morar na geladeira. E aí, para você guardar, como é que você guarda, né, o seu fermento na geladeira? Você primeiro tem que alimentar uma quantidade boa. Eu gosto de alimentar pelo menos 200 gramas do meu fermento. Eu não gosto de ter só potinho lá com 50 graminhas, não. Eu gosto de ter pelo menos 200, 250 gramas de fermento no pote. Então, usa as proporções, coloca as quantidades, né, de fermento maiores, de água maior, de farinha maior, que aí você vai ter mais quantidade. E aí, você vai guardar no pico. Ou seja, você deu farinha, deu água para ele, ele cresceu. Quando ele chegar no pico, estiver lá no pico de fermentação, no volume máximo, a partir do momento que ele chegou no pico, guarda na geladeira. Porque você vai guardar um número maior de micro-organismos na geladeira, né? Então vai ter uma população bem maior para adormecer lá dentro. E ainda vai ter comida para eles, porque tem poucas horas que você deu comida para ele. Então você vai guardar ele no pico, na geladeira, e aí você vai deixar ele lá até quando você for fazer pão. Você pode deixar o seu fermento na geladeira por semanas, tá? Mas, como essa colônia é jovem, como o seu fermento tem lá menos de um mês de idade, eu recomendo que uma vez por semana você tire da geladeira, né? Pega uma isca, faça uma alimentação, deixa ele chegar no pico, e aí você guarda ele no pico na geladeira de novo, numa quantidade legal. Por quê? Porque senão você vai guardar uma colônia muito jovenzinha, que não está madura o suficiente por muito tempo, e aí pode ser que você tenha uma dificuldade maior em restabelecer essa colônia quando você for tirar da geladeira depois de algum tempo. Então, uma vez por semana é legal você alimentar para você manter um equilíbrio entre as bactérias e as leveduras que moram no seu fermento, tá bom? Agora eu vou dar um bônus, né, para vocês aqui, que é como aumentar a quantidade de fermento para você fazer pão, né? Como que você aumenta a quantidade do seu fermento? Muitas pessoas, né, me perguntam. Eu explico isso, né? Às vezes quando eu ensino as pessoas a fazerem um fermento, né, de forma gratuita, em aulas gratuitas, de vez em quando eu faço isso no meu Instagram, no meu YouTube, eu explico, mas pode passar batido, porque são muitas informações, né? Então eu vou explicar para você aqui como que você faz para aumentar a quantidade de fermento para quando você for fazer pão. O fermento natural, a vantagem dele, né? Ele é chamado de massa-mãe, massa-madre, né? Por que ele é chamado de massa-mãe? Porque ele é uma massa, né, de farinha e de água, que é uma colônia de bactérias e leveduras que moram dentro dessa massa. E, se você quiser, você pode perpetuar essa massa para sempre. Então, você cria um fermento natural, ele pode durar para sempre, desde que você cuide dele para sempre e desde que você tenha sempre quantidades maiores do que você precisa para fazer pão. Ou seja, desde que sobre um pouco do fermento. Quando você vai fazer pão, por exemplo, se você precisa de 200 gramas de fermento, você tem que fazer 250
você ter 50 gramas de sobra, pra você poder pegar essas 50 gramas que sobrarem e perpetuar essas 50 gramas. Porque se você fizesse 200 gramas de fermento, usar 200, acabou, você não tem mais fermento, vai ter que criar outro do zero, isso demora, você sabe que não é uma coisa muito simples, não é mesmo? Então é o seguinte, olha só, se você estiver usando a proporção 1, 1, 1, pensa comigo, anota aí. Vamos dar um exemplo básico. Proporção 1, 1, 1. Uma parte de isca, uma parte de água e uma parte de farinha, certo? Se eu tenho 10 gramas de isca, eu vou usar 10 gramas de água e 10 gramas de farinha. Daí eu vou ter quantos gramas de fermento? 30 gramas. Se eu quero aumentar a minha quantidade de fermento, olha só, quero aumentar, 30 gramas não é suficiente. Eu preciso de mais fermento, para fazer pão. Eu vou pegar essas 30 gramas de fermento que ficaram prontas e eu vou continuar na proporção 1, 1, 1. E isso é porque eu tô na proporção 1, 1, tá, gente? Eu posso mudar a proporção, mas vamos deixar na proporção 1, 1, 1. Aí eu vou pegar 30 gramas do fermento, que é a isca, 30 de água e 30 de farinha. Quantos gramas eu vou ter depois de mais 5 horas, mais ou menos, de fermentação? Quantos gramas eu vou ter se eu usar minhas 30 gramas com 30 de água e 30 de farinha? Quantos gramas de fermento eu vou ter a partir de então? Comecei com 10, hein? Agora quantos gramas eu vou ter? Então, 30 mais 30 mais 30 dá 90. Então, olha, eu comecei com 10. Aí os 10 viraram 30. Aí eu peguei 30. Os 30 viraram 90. Aí eu posso pegar essas 90 gramas e dar 90 de água e 90 de farinha, mantendo a proporção 1, 1. 3 vezes 9, 27. 270 gramas. Né? Então, olha só, eu saio de 10 gramas e vou para 270 gramas de fermento em 3 ciclos de alimentação. Você tá vendo como que se aumenta a quantidade do fermento assim, ó, em um dia? E isso é porque eu estou usando a proporção 1, 1, 1. Se eu estivesse usando, por exemplo, a proporção 1, 2, 2, que é uma parte de isca, 2 de água e 2 de farinha, eu faria isso muito mais rápido. Eu começaria com 10 gramas de fermento e aí eu colocaria 20 de água e 20 de farinha, 50 gramas. Aí eu pegaria 50 gramas do fermento, colocaria 100 de água, 100 de farinha, 250 gramas em 2 alimentações. Olha que coisa. Então, muitas pessoas ficam assim, nossa senhora, eu não consigo aumentar o fermento, como que eu aumento o fermento? Eu não sei. Galera, é muito simples. É só você usar as proporções, tá bom? Tenha sempre um backup do seu fermento. Por quê? Porque o pote pode quebrar. Se o pote quebrar e você não tiver um backup, você vai ficar sem seu fermento, né? E aí você vai ter que criar um do zero novamente. Tá bom? Posso juntar 2 ou 3 bombadões em um mesmo pote? Pode juntar. Eu já fiz isso. Assim, eu não recomendo ter um monte de fermento na geladeira ou um monte de fermento assim. A não ser que você fale, não, eu tenho esse fermento que eu gosto da característica dele. Ah, eu tenho esse que eu gosto da característica dele. Mas, gente, não vale a pena ficar guardando um monte de fermento, não. Tenha um e um backup, sabe? Sempre alimenta toda a massa mãe? Então, na verdade, eu tenho umas aulas que eu explico o ciclo do fermento, né? Você não precisa alimentar ela toda, não. Normalmente eu alimento uma isca, né? E aí o que sobra vira descarte, tá? Porque tá velho. E quando você, pensa comigo, se você tem lá 200 gramas de fermento, pra você poder alimentar, na proporção 1, 1, 1, você vai transformar esses 200 em 600, sabe? Então eu sempre uso isca, porque aí eu equilibro a acidez do meu fermento, que eu não fico com fermento muito ácido, né? Eu pego uma isca e aí eu vou e alimento ela com água e farinha e o que sobra, né? A massa mãe vira descarte, tá bom? Pode colocar o fermento em pote de plástico, desde que o pote de plástico seja bem limpo e não tenha resíduos de outras coisas, tá bom?
Não existe o fermento mais forte nas proporções, né? Assim, você pode ter um fermento numa proporção que o povo fala que é forte e ele pode ser fraco. Ou você pode ter um fermento numa proporção que a galera fala que é fraco e ele ser forte. O que importa é o seu fermento te dar bons pães. É você entender o seu fermento, cuidar do seu fermento da forma que ele gosta de ser cuidado. Você vai observar os tempos dele, você vai observar o volume que ele chega, né, o pico. E aí você vai falar, meu fermento prefere a proporção tal. Ou no inverno, meu fermento prefere a proporção tal. No verão, o meu fermento prefere a proporção tal. E aí você vai aprender a lidar com ele, e o sinal de que o seu fermento está na proporção ideal é que ele te dá bons pães, viu? Beleza? É isso aí, galera. Então, por hoje é só. Muito obrigada mais uma vez por a presença de todos vocês, viu? E até a próxima aula. Tchau!